Aqui está um assunto muito atual, que é a geração da energia elétrica. Então eu tenho três situações aqui. Os aerogeradores, né, transformam a energia eólica, a energia do vento, em energia elétrica. Aqui Itaipu, a energia da queda da água, a energia mecânica da água, gerando turbinas que geram energia elétrica. E aqui Angra dos Reis, a reação nuclear cria aí o vapor que gira turbinas também, que gera energia elétrica. Ou seja, todas essas três situações, têm o que nós denominamos de geradores elétricos. Pega uma energia não elétrica, no caso energia mecânica, e transforma em energia elétrica. O símbolo você já conhece, que é esse daqui. É a corrente elétrica saindo do polo positivo. É o mesmo símbolo do receptor, só que o que muda aqui é o sentido da corrente, certo? Então vamos ver o princípio de funcionamento do gerador elétrico, como que isso funciona. E é algo muito interessante. Vamos supor o seguinte, olha, isso aqui você já conhece, é um ímã. Essas linhas são as linhas de indução, a gente não enxerga, né? A gente tem que colocar lá a limalha de ferro para enxergar. Nasce no norte, morre no sul. Esse ímã está parado em relação a um anel. Aqui eu fiz aqui uma espira, é um pedaço de cobre, um fio de cobre que eu enrolei em forma de espira. Não acontece nada, obviamente se eu deixar um parado em relação ao outro, não vai acontecer nada. Agora, percebeu-se que se eu, por exemplo, aproximar o ímã, né, tiver um movimento relativo entre o ímã e a espira, vai aparecer uma corrente elétrica, ou seja, uma corrente diferente de zero. Neste caso, no sentido horário. Agora, note o seguinte, se é sentido horário, olha o que você já sabe. Sentido horário, isso daí funciona como se fosse um polo sul de um ímã, certo? Polo sul, campo entrando, campo magnético lá no centro entrando. Aí o que acontece? Um cientista chamado Lenz, ele falou assim, o polo que vai surgir aqui, o que vai aparecer aqui de corrente induzida, né, a gente chama isso daí de indução eletromagnética, vai tentar contrariar a causa que está provocando isso. Então, veja só, tem o polo sul se aproximando. Então, o polo que vai aparecer aqui vai ser um polo que vai tentar contrariar essa aproximação. Por isso, sul. Né? Você sabe que o sul repele sul. Né? Então, vai aparecer aqui um polo que vai tentar contrariar essa aproximação. Então, o polo que vai aparecer aqui sempre vai tentar ser do contra, contrariar o movimento desse ímã. Vamos ver se você entendeu. Vamos pegar a mesma situação, só que agora eu vou afastar o ímã. Então note, ó, o polo sul vai se afastar do ímã. Então o polo que vai aparecer aqui vai tentar contrariar o afastamento. Se vai tentar contrariar o afastamento, vai tentar atrair o sul. E que polo que atrai o sul? O norte. Corrente, sentido anti-horário e campo magnético saindo, certo? Muito simples. E se eu virasse o ímã, se eu colocasse polo norte desse lado, ó, polo norte se aproximando, continua valendo a lei de Lenz, né? Então, o polo que vai aparecer aqui vai tentar contrariar essa aproximação do norte. Então, vai tentar repelir o norte. Então, vai ser outro polo norte, corrente sentido anti-horário, campo saindo, certo? E, ao contrário, né, o ímã se afastando, o norte se afastando, vai aparecer um polo aqui que vai tentar aproximar. Polo sul, sentido horário, campo entrando. Essa é a lei de indução eletromagnética, quer dizer, aparece uma corrente elétrica sempre que eu fizer o ímã se aproximar ou se afastar de um pedaço de fio como esse daqui, certo? E qual polo que vai aparecer aqui nesse espira vai obedecer à lei de Lenz. Tá? É muito simples, né? Então, se eu fizer um ímã se movimentar próximo de um fio, eu vou ter nesse fio aí uma corrente elétrica, certo? Aí o que o Faraday fez, um outro cientista, foi calcular esse valor. Então, suponha o seguinte, eu tenho aqui uma espira, tá? Essa é a área da espira, né? A área desse círculo é o πr². Suponha agora que eu tenha um vetor normal a essa espira, então você nunca vai enxergar esse vetor, é uma abstração, vetor perpendicular à superfície da espira, e eu coloque essa espira num campo magnético. Então, esse vetor normal vai formar um ângulo θ com o campo. Então, veja só, θ não é o ângulo entre a espira e o campo, é o ângulo entre esse vetor normal e o campo, certo? Denominamos fluxo magnético nessa espira, né, essa letra φ, como sendo o valor do campo magnético uniforme vezes a área da espira, vezes o cosseno desse ângulo θ. Esse fluxo é medido em Weber, tá? O nome do cientista que estudou isso daí.
Note que esse fluxo, na verdade, ele representa a quantidade de campo magnético que passa dentro dessa espira. Então, a intensidade é a quantidade de campo, né? O fluxo é isso. É como se fosse fluxo de carro, fluxo de água, enfim, é a quantidade de campo magnético que passa nessa espira. Então, um caso particular, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Quanto que vale o θ aí? Cuidado, hein? A espira está a 90 graus da linha, mas o θ é o ângulo entre essa normal e o campo. Então, no caso, zero. Quanto que vale cosseno de zero? É o máximo, né? Vale 1. Né? Então, eu vou ter aí o fluxo máximo. Se você parar para pensar, para eu ter a maior quantidade de linhas passando aí dentro, eu tenho que colocar a espira dessa forma. E, em contrapartida, se eu colocar a espira agora deitada, repare, ó, o ângulo entre essa normal e o B, né, o campo magnético, é 90. E aí, se eu faço a conta aqui, cosseno de 90 dá quanto? Zero. E aí o fluxo vai ser zero, vai ser o mínimo fluxo. Então, nessa condição, não passa o campo pela parte interna da espira, não passa campo magnético aí dentro. Então eu digo que nesse caso o fluxo é nulo, tá? Fluxo mínimo aí. Ótimo. O que o cientista Faraday percebeu foi o seguinte, que sempre que eu aproximar então ou afastar o ímã, vai ocorrer uma indução eletromagnética, vai aparecer um polo e aqui vai aparecer, no fundo, porque apareceu uma corrente elétrica, vai aparecer uma diferença de potencial e uma voltagem, né? Aí, essa voltagem, quer dizer, isso daí vai funcionar como se fosse um gerador. Ele obtém através dessa expressão. Né? A força eletromotriz, é o nome científico correto utilizado para isso, né? É dado pela variação do fluxo, a variação da quantidade de campo magnético que passa aqui em relação ao tempo. Esse menos é referente à lei de Lenz. Ok? Muito bem. Essa daí é conhecida como lei de Faraday, que foi ele que calculou essa força eletromotriz do gerador. Então note, para criar um gerador é uma ideia muito simples. Basta eu fazer o fluxo magnético variar aqui nessa espira. Então, por exemplo, eu posso manter esse ímã parado e girar com a minha mão, né, uma manivela aí, essa espira. À medida que ela gira, varia o fluxo, cria-se uma força eletromotriz e aí eu vou ter uma corrente elétrica induzida. Vou ter uma indução eletromagnética. E esse é o princípio de funcionamento de todos os geradores elétricos. Muito legal, né? E muito útil no nosso dia a dia também. Então é isso aí. Até mais.